Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos Perú, México, Colombia, Argentina, Bolivia. Muchas gracias por todos los saludos. Un gran abrazo y queremos darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestra conferencista que está desde Brasil, a nuestro equipo técnico que está detrás de cámaras y que nos acompaña todo este tiempo. Ustedes que con mucha alegría les digo, y vamos cerrando, logrando las 152 horas académicas que nosotros nos comprometimos a hacer y que ustedes nos han acompañado día a día. Vamos a empezar entonces el día de hoy nuestra sesión de humanización en salud, avanzando en cuidados paliativos pediátricos, un derecho y un compromiso. A nombre del comité organizador, a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y del Niño Breña, pues le damos la más cordial bienvenida y les damos las gracias por estar siempre con nosotros. Damos las gracias a los conferencistas de 17 países que nos han venido acompañando y nos van a seguir acompañando hasta el 15 de diciembre. Agradecemos por compartir ese lema maravilloso de humanizar para sanar, que no solamente es curar, es sanar, es encontrarme conmigo mismo, es mirar mi interior. Agradecemos a los 103 conferencistas de América y Europa, de habla hispana, fundamentalmente, que comparten con nosotros conocimiento, sabiduría y que nos permiten ese proceso maravilloso de aprender, desaprender, de volver a aprender, de darnos cuenta que aquello que estamos trabajando probablemente está muy bien, solo que no lo sabíamos, nos falta algún detalle, podemos sumar algo con otras experiencias y podemos enfocarnos. ¿Ok? Tenemos conferencistas que van creciendo. Hasta esta lista son 103 y ahora tenemos 104. Se agregó una conferencista más desde Chile, la licenciada María Reyes, que vamos a incluirla en el grupo también. Tenemos conferencistas nacionales. Y hoy tenemos una mesa redonda especial, mesa redonda internacional, en la que estará Brasil, México y Perú. El doctor Rubén Torres expresa su saludo como presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales. Nos desea lo mejor y él espera estar con nosotros el día 14 de diciembre. Por razones de salud no puede estar hoy con nosotros. La mesa redonda es cuidados paliativos, cuidadores en salud y acompañantes. Valoramos la atención y entonces nosotros vamos a tener hoy día la compañía de la licenciada en hotelería hospitalaria, Vania Pereira, desde Brasil. Ella es administradora hospitalaria, graduada en la Fundación Santo André, tiene posgraduación en hotelería hospitalaria por el Instituto de Enseñanza e Investigación Albert Einstein de Sao Paulo, especialización en administración hospitalaria y servicios de salud por el Hospital das Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo y la Fundación Getúlio Vargas, MBA en capacitación gerencial por la Fundación Santo André. Actualmente es directora de administración predial del Instituto de Corazón, el INCOR, del Hospital das Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y asimismo es docente del curso de hotelería hospitalaria del Instituto de Enseñanza e Investigación Albert Einstein. Además, es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Hotelería Hospitalaria y de diversas sociedades de hotelería hospitalaria en Brasil. Estimada, querida Vania, bienvenida a este espacio. Además, quiero comentarles que con Vania pues venimos haciendo travesuras hace muchos años con la Federación Peruana de Administradores en Salud y con ella hemos compartido experiencias en Sao Paulo, en Bahía, realmente conocer lo que es gestión de hotelería hospitalaria en nuestros hospitales, cómo esto tiene que ver con la humanización. Cuando ella era, y ahí lo voy a comentar, mi querida Vania, porque a lo mejor no lo vas a decir, ella era gerente del Instituto de Cáncer de Sao Paulo. Y recuerdo que nos fuimos a visitarla con un grupo de peruanos en un hospitalar, ¿te acuerdas, amiga bella? Realmente espectacular. Les voy a contar solamente un detalle que a nosotros los cuidadores como equipo de salud realmente nos encantó, nos pareció maravilloso la propuesta. ¿Por qué?
En su edificio de más o menos 20 pisos, 20 andares, que le llama Vania en portugués, un piso, un andar completo era para el talento humano en salud. Teníamos sala de masajes, sala de pintura, teníamos juego de billar, teníamos sala de danzas, teníamos, ¿qué más recuerdo allí? Biblioteca, internet, salas y espacios para hacer talleres. Yo decía, y esto es lo que necesitamos en cada uno de los hospitales. Vania, querida, bienvenida, con gran cariño te recibimos. Muito obrigada, doutora Lu. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Me sinto honrada pelo convite. É extremamente importante, né, esse assunto, a gente conversar sobre humanização em saúde, humanização dos nossos atendimentos. É um tema que eu gosto muito, eu luto por essa causa sempre. Fico muito feliz de ter a senhora também aí junto com a gente nessa luta, uma pessoa tão espiritualizada, que transmite uma paz enorme para a gente. Pode ver aí os comentários dos seus alunos, como é maravilhoso estar sempre com você, né? A energia é muito boa. E eu estou muito feliz de estar aqui. Vou compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui na hotelaria hospitalar no Brasil. Vou falar um pouquinho sobre a trajetória e do tempo que a gente tem trabalhado para humanizar a saúde, né, junto com todas as áreas assistenciais. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, é um prazer estar com todos aqui. Espero que a gente consiga entregar um bom conteúdo, que vocês façam bastante proveito desse conteúdo. Muito obrigada. Posso começar a apresentar? Sim? Vou fazer minha apresentação. Estão vendo? Perfeito. Perfeito. Bom, a doutora Luz já me apresentou, mas eu quero falar um pouquinho sobre hoje o que eu estou fazendo aqui no INCORE e um pouquinho sobre como a gente tem trabalhado a hotelaria hospitalar dentro das instituições. Hoje eu trabalho no Instituto do Coração, como a doutora Lu já falou, né? E adoro falar desse assunto, eu acho que é uma trajetória muito gostosa de se trabalhar e importante para as instituições. Parabenizo pela condução do curso, eu acho que esse curso é muito agregador das nossas ações, do que a gente pode compartilhar nas nossas instituições. Todas as vezes que eu assisti às palestras, realmente a gente pôde trazer alguma coisa para a nossa instituição, então eu parabenizo aí a todos os organizadores do curso. Na minha apresentação, eu vou falar de tudo que eu gosto de falar, que é sobre humanização, sobre hotelaria, sobre cuidados paliativos, pacientes de longa permanência, e da nossa arte de cuidar, mesmo não sendo assistencial. Eu sou administradora hospitalar de formação, a minha graduação foi de administração hospitalar, com aquelas especializações que a doutora Lu já falou. Me especializei muito em hotelaria hospitalar, e me encanta falar sobre a importância da hotelaria hospitalar dentro de uma instituição, principalmente na instituição em que eu trabalho, que é uma instituição de alta complexidade, e o que a gente pode contribuir todos os dias para o bem-estar físico e emocional de todos os nossos clientes, seja eles pacientes internos, pacientes externos e os nossos funcionários. Vou falar um pouquinho do instituto onde eu trabalho, do complexo, né? Eu trabalho no complexo hospitalar, é o complexo hospitalar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estamos localizados na região central de São Paulo. Então, todos esses institutos aqui fazem parte do complexo. Todos os institutos atendem alta complexidade, somos um hospital de grande fluxo. Vou passar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho melhor dos nossos números, mas é importante dizer que nesta região aqui,
nós chamamos de quadrilátero da saúde. Aqui está a Faculdade de Medicina da USP e todos os hospitais e institutos que atendem à faculdade. Recebemos os nossos alunos, né, desde a formação, desde quando eles começam a fazer o primeiro ano de faculdade, eles percorrem por todos os institutos, vivenciando na prática tudo que eles aprendem na teoria na faculdade. Então, hoje nós temos 10 institutos, contamos ainda com prédio só ambulatorial de todas as especialidades. Temos o nosso prédio da administração, que é onde fica a superintendência, que faz a gestão corporativa de todos os institutos. Contamos ainda com uma escola de educação permanente, que tem um curso específico para funcionários de cuidados paliativos. Eu acho que é tão importante para nós esse assunto, que nós temos um curso específico. Temos um instituto só de inovação. A instituição ela precisa estar sempre se atualizando, né, tanto como gestão, projetos de gestão, como também com equipamentos, e sempre tentamos trazer para o HC as melhores práticas do mercado e tudo que tem de mais de inovador na questão de diagnóstico e tratamento. Além de vários laboratórios que temos de ensino e pesquisa, temos também o laboratório de investigação médica. Desses 10 institutos, é importante ressaltar que nós temos um hospital, um Instituto Perdizes, que é um instituto de retaguarda para os nossos pacientes, tendo em vista que nós temos paciente bastante em cuidados paliativos, devido à gravidade da doença. Então, temos agora também um instituto, tínhamos o Hospital Auxiliar de Suzano, mas agora nós estamos com um instituto novo, que não fica nesse quadrilátero, fica numa região próxima aqui na Sumaré, que é o nosso instituto de retaguarda, é como se fosse o nosso hospice. Sim. Sim. Desculpa. Peço perdão. Sim? Sin sonido. Não tem som. No. Estão vendo? Sim? Estamos viendo.
Conseguiram ver o vídeo agora? Qué bonito, cuánto ha crecido, cuánto ha crecido. Es el Muito, hospital, es el complejo de Hospital das Clínicas, ¿verdad? isso mesmo, Impresionante. complexo, impressionante. Adelante. Me he quedado así. Lindo, qué lindo. Estão vendo? Sim. Sim? Ok. Então, esse é o vídeo do HC corporativo de todos os nossos institutos, né? Só para vocês terem uma ideia, circulam por dia, 45 mil pessoas aqui na instituição, contando com todos os prédios. No INCOR, que é no Instituto do Coração, e no Instituto do Câncer, circulam em média 8 mil pessoas por dia. Também esqueci de falar da nossa farmácia ambulatorial, que fornece os medicamentos para os pacientes durante todo o seu tratamento na instituição. Isso para todos os institutos. É uma forma de humanização também, né, e de atendimento integral para os nossos pacientes. Acho que é importante falar que nós queremos sempre ser pioneiros, né, e ser referência de excelência. Todos os traumas que acontecem na cidade de São Paulo, todos os acidentes, eles são tratados aqui na instituição, no Instituto Central. E os nossos valores sempre prevalecem, corporativamente, a ética, o humanismo, todos os institutos têm o mesmo compromisso institucional. E aí, eu queria falar para vocês que aqui no Brasil, o Ministério da Saúde desenvolveu uma política nacional de humanização, que chama Humaniza SUS. Eu deixo aqui para vocês o site, se vocês quiserem entrar nessa cartilha que é maravilhosa, que norteia todos os atendimentos dos hospitais SUS e também dos hospitais privados, né, porque a humanização ela é transversal, então independente de qual tipo de instituição ou característica, a humanização sempre tem que prevalecer. E a política norteia os hospitais, né, com principalmente os 3 princípios, né, da inseparabilidade da atenção com a gestão, porque além de termos o tratamento humanizado, nós precisamos também ter gestão de processos para que as pessoas consigam ter a continuidade do atendimento sempre padronizado. Os processos, os acompanhamentos, é muito importante também na relação da instituição humanizada, né? Então, não tem como separar os processos da gestão e da atenção do paciente, né? A humanização ela tem que ser transversal, né? E tem que dar autonomia e protagonismo dos sujeitos, seja ele paciente, seja ele acompanhante, seja ele funcionário, né? Nós temos que dar autonomia também para os nossos funcionários, por isso que os treinamentos constantes nos processos e descrição desses processos tão importantes para que todos possam conhecer. E no momento de angústia, que a gente sabe que a gente sempre tem, né, nos hospitais, que o nosso profissional também tenha aí autonomia para tomar algumas atitudes que sejam benéficas para o paciente. E a base da humanização é que a dignidade humana, né, nós precisamos sempre lembrar que cada ser é único, cada ser tem a sua espiritualidade, cada um tem, a gente precisa respeitar que cada ser é único, e que todo paciente ou acompanhante que requer, que nos pede ajuda, a gente tem que estar disponível para poder atender, sem deixar ninguém para trás, né? Esse lema de não deixar ninguém sem resposta, para mim é muito importante. Eu tento imprimir isso em todas as pessoas no qual eu tenho contato dentro da instituição, seja eles meus profissionais, né, a equipe que trabalha comigo, seja eles outras pessoas de outras equipes, né, sempre que a gente tem oportunidade de estar discutindo processos de gestão, a gente sempre tem que levantar a bandeira da humanização, a bandeira da transversalidade, né, do bom atendimento, e que a gente consiga sempre lembrar que não existe uma pessoa igual a outra.
né, mesmo que sejam gêmeas, né, nós já tivemos aqui pacientes siamesas gêmeas, né, que fizemos cirurgias grandes, e elas são diferentes, né, então é importante que a gente realmente olhe para cada pessoa dentro da sua dignidade, dentro das suas necessidades. Depois, se vocês tiverem interesse, podem entrar aí no site, essa apresentação vai ficar com a doutora Lu, para que vocês possam entrar nesse manualzinho da Política Nacional da Humanização, que a gente chama de Humaniza SUS. Não sei se é familiar para vocês, mas aqui no Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde, que é responsável por boa parte de atendimento da população. Nós temos no Brasil uma média de 6.500 hospitais, e dentro dele 2.000 é SUS. Então a gente tem o hospital, por exemplo, o hospital mesmo que a gente trabalha, ele é totalmente SUS. O Instituto do Câncer é 100% SUS, porque hoje ele é uma organização social de saúde. Os outros institutos, tanto o INCOR como o Instituto Central, o Instituto de Ortopedia, o Instituto da Criança, nós somos uma autarquia especial e nós podemos atender 80% SUS e 20% de saúde suplementar. Acho que é importante para vocês terem essa noção do nosso atendimento. E hoje nós temos dentro do Complexo HC 2 grandes fundações que nos ajudam a fazer a manutenção da instituição, que é a Fundação Faculdade de Medicina e a Fundação Zerbini, que é a mantenedora da instituição do INCOR, que é através dessas fundações que nós podemos atender os pacientes de convênio e particulares, tá? Mais de 80% dos nossos pacientes são SUS, e no Instituto do Câncer 100% são SUS. E aí, falando um pouquinho de cuidados paliativos, até para a gente poder entrar no tema de hotelaria e cuidados paliativos, a Organização Mundial da Saúde, né, define, eu não vou ler tudo, mas define que o cuidado paliativo é a abordagem da melhoria da qualidade, previne e alivia o sofrimento. E aí, alivia o sofrimento não só do paciente, mas também como dos familiares. É importante que a gente tenha sempre essa abordagem também, e levar esse cuidado paliativo também para a família, para os acompanhantes. Até porque envolve também toda essa questão de psicossociais, de como as pessoas se despendem a cuidar de um paciente, do seu ente querido, né? Muitas vezes, eu falo sempre que o acompanhante e o familiar, ele não está doente fisicamente, mas ele fica muito abalado emocionalmente, principalmente dos pacientes que são crônicos, que têm longas permanências dentro de uma instituição de saúde. Essa pessoa, o familiar ou o acompanhante, ou a pessoa que está, o cuidador, ela deixa a vida social dela toda deixa de lado para poder cuidar do seu ente querido. Então, o cuidado paliativo é muito importante também para aliviar esse sofrimento da família, né? Para que a família, o cuidador e as pessoas que estão em torno do paciente também tenham esse acolhimento e esse atendimento. Eu trouxe uma foto aqui de quando eu trabalhei no Instituto do Câncer, de um familiar que pediu para a gente que nós fizéssemos a comemoração do aniversário desse paciente, porque ela nunca tinha tido uma festa de aniversário. E eles queriam muito proporcionar isso para essa pessoa que estava na UTI, né, estava já realmente na sua finitude, e a gente comemorou a pedido da família, né, eles queriam proporcionar isso. E, segundo eles, e o paciente pouco falava já estava num momento muito avançado, né, do atendimento, para eles foi o melhor dia da vida deles, tanto para o paciente como para a família, porque eles nunca tinham tido uma festa de aniversário. Então, também atender aos desejos e aos anseios da família, para ver o seu ente querido, é muito importante também,
E essa paciente, infelizmente, passou 2 dias, ela veio a óbito, mas a família saiu muito agradecida por tudo que a gente fez por ela e principalmente por ter comemorado o aniversário dela, que sempre foi um sonho dessa paciente. Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, eu creio que dessa parte que a gente pode cuidar, não sendo da assistência, é desse cuidado com esse olhar, para que a gente possa, então, entender a angústia e o que todos os familiares e os pacientes estão passando. E aí, entrando na parte de hotelaria hospitalar, eu quero dizer para vocês que nós somos responsáveis por tudo que está em torno do paciente, né? Então, ter o setor de hotelaria hospitalar dentro de uma instituição é de fundamental importância, porque a gente consegue deixar tudo dentro de uma única gestão, né? E a gente consegue agregar todos os serviços de apoio no mesmo guarda-chuva. Isso facilita os processos, facilita a integração das áreas e facilita o andar do dia a dia da instituição. Tendo em vista que, né, os serviços de apoio, para não ficar, é importante que eles estejam bem alinhados e bem conectados com a instituição, porque, afinal de contas, na maioria das vezes, o paciente ele tem o primeiro contato com a equipe da hotelaria, seja ele na recepção, seja ele com segurança, ou por muitas vezes no call center, quando ele liga para marcar a sua consulta. Então, a hotelaria, que é uma definição do professor Marcelo Boeg, que nós vamos ter o prazer de tê-lo junto, né, no final de dezembro, no último congresso aí com a doutora Lu. Ele define que a hotelaria é a reunião de todos os serviços de apoio, associados aos serviços específicos, que são os serviços assistenciais, oferece aos clientes internos e externos conforto, segurança, bem-estar durante seu período de internação. E aí eu completo que a hotelaria hospitalar está para as instituições uma peça-chave para a melhor experiência do paciente, para a melhor jornada do paciente, tendo em vista que, né, como eu já disse, normalmente os pacientes acompanhantes, eles têm uma porta de entrada que o primeiro contato é com o nosso funcionário. Então, ter a hotelaria hospitalar implantada na sua instituição realmente faz com que a gente consiga conectar a assistência ao paciente a todos os outros pontos que o paciente tem contato dentro da instituição. E quando a gente fala de experiência e jornada de paciente, é importante que todos os gestores, todas as pessoas da instituição precisam conhecer o paciente. Quem é o nosso cliente, quem é o nosso paciente, o que eu posso oferecer para cada um, o que eu posso oferecer para esses acompanhantes. Então, é importante que a experiência do paciente, mesmo que ele tenha tido uma passagem dolorida dentro da instituição, que ele saia da instituição com uma experiência boa, né? Eu sempre falo que a hotelaria hospitalar, ela tem o foco de fazer com que o paciente saia da instituição, ou o seu familiar, o seu acompanhante, dizendo que nosso objetivo aquele hospital é um hospital muito bom, desde a limpeza, da nutrição, da alimentação, do serviço de segurança, até o atendimento médico. Nós não queremos ser reconhecidos somente pelo atendimento médico, queremos ser reconhecidos como uma instituição agregadora de todos os processos. A experiência do paciente permeia toda essa parte de humanização, que é transversal, então não adianta uma equipe tratar bem o paciente e a outra não corresponder. É importante que todos estejam alinhados às necessidades, que de fato consigam mapear a jornada do paciente, entender quem são as personas e como atender a cada expectativa. Além do que a hotelaria, ela sempre vai estar proporcionando um ambiente acolhedor e é apropriado para todos os clientes.
E a hotelaria e a arte de cuidar, mesmo não sendo assistencial, eu sempre reforço isso, né? Porque toda vez que a gente fala de uma instituição de saúde, vem logo na cabeça a equipe assistencial, claro, com todo o louvor e tudo de mérito que tem a equipe assistencial, porque afinal de contas eles que estão diretamente ligados ao paciente, mas quando a gente fala da arte de cuidar dentro da hotelaria hospitalar, eu estou falando de cuidar de tudo que está em torno do paciente. Então, quando a gente fala de hotelaria hospitalar, para trabalhar na hotelaria, implantar uma hotelaria hospitalar, é importante que a gente goste do que a gente faz, que a gente se sinta inserido dentro do propósito da instituição. E aí, quando eu falo do cuidar geral, cuidar do que as pessoas não enxergam, do que as pessoas não veem, mas que se não tiver o nosso trabalho, a instituição pode não conseguir atender. Vou dar o exemplo do gerenciamento de resíduos, né, que é uma parte que a gente cuida e tem que cuidar muito bem, até porque nós somos muito responsáveis pelo que a gente gera de resíduo, e somos responsáveis pelo tratamento final e destinação final deste resíduo. É um trabalho que acontece todos os dias, a todo momento, e que as pessoas não enxergam. Isso é cuidar geral, né? Porque se eu deixar uma lixeira transbordando, pode causar acidente, pode ter muitos problemas. A gente cuida do controle de pragas, né? Que dentro de uma instituição hospitalar é impossível, a gente não pode nem pensar em ter praga onde os pacientes estão. Lembrando que a gente não elimina, a gente só controla as pragas, então acho que é importante a gente falar disso. É importante a gente falar da nossa contribuição para o controle de infecção hospitalar, através da limpeza, através da lavanderia, da lavagem das roupas, da parceria que a gente tem com o controle de infecção, de reforçar a limpeza constante das superfícies, tanto nas limpezas concorrentes, quanto nas limpezas terminais. É importante que esse cuidado com as superfícies e tudo que está em torno do paciente seja limpo adequadamente dentro da técnica e respeitando todos os protocolos de infecção hospitalar. Além do que, estamos muito inseridos nessa questão da sustentabilidade, né? Os nossos processos, os nossos controles, a gente converge muito na questão da sustentabilidade financeira da instituição, como também da sustentabilidade ambiental. Então, quando eu falo de sustentabilidade, eu falo de economia de enxoval, isso é investimento, todos nós sabemos disso, e é necessário ter para o paciente. E se eu usar demais, eu também estou contribuindo para a pegada de carbono, né, no meio ambiente, então a gente tem que sempre estar reforçando o uso adequado. A questão dos itens que a gente utiliza dentro da instituição de limpeza, quanto menos água a gente usar, melhor. Então, a gente está sempre envolvido nessa questão da sustentabilidade ambiental também e financeira, né? E cuidar do geral, cuidar da estrutura, da infraestrutura. Quem faz a manutenção é a equipe de manutenção, mas quem olha o que precisa ser reparado, o que precisa ser consertado, o que precisa estar funcionando para que a assistência possa fazer o atendimento voltado para o paciente, é a hotelaria hospitalar. E a parceria com as engenharias, engenharia clínica, engenharia de manutenção e arquitetura é fundamental. Então, quando eu falo de cuidar geral, eu falo disso, de cuidar da estrutura, né, de estar sempre atentos à limpeza das áreas comuns, da limpeza não só da área interna da instituição, mas tudo que está em volta, na área externa, e tudo que a gente pode proporcionar para os nossos pacientes. Hotelaria e o cuidar do ser humano. Acredito que todos aqui sempre querem estar deitados numa cama com um lençol adequado, com uma fronha limpa, com o cobertor necessário quando é preciso, quando está frio, ou somente um lençol quando está calor, mas que isso esteja adequadamente, né?
que seja limpo, que seja organizado. Então, cuidar do ser humano, além da gente cuidar dos nossos pacientes, nós também temos a nossa equipe para cuidar, nós temos os funcionários e nós temos também o paciente, os familiares. Então, cuidar do ser humano, para fazer uma boa hotelaria, a gente precisa gostar de ser humano, gostar de gente, né? Porque, afinal de contas, somos gente cuidando de gente. E sempre que a gente pensar em hotelaria hospitalar, nós temos que pensar em ações para surpreender e encantar, seja qual for o nosso cliente. Então, sempre que eu tenho uma oportunidade de implantar uma ação, de implantar um serviço, eu não perco essa oportunidade. Então, aqui no INCOR, por exemplo, não tinha um setor de hospitalidade. Quando eu cheguei aqui, eu fiz a proposta para a diretoria para a gente implantar o setor de hospitalidade. Já está funcionando, ainda no começo, mas nós já temos uma funcionária que está nos ajudando nas questões de hospitalidade e está fazendo toda a parte de check-in e check-out dos nossos pacientes. Então, assim, quando a gente pensa na hotelaria e hospitalar, na arte de cuidar, a gente tem que pensar sempre nesses três quesitos, né? Gostar de cuidar geral, gostar de cuidar do ser humano, surpreender, encantar, sempre com humanização e hospitalidade. Não podemos perder muito o foco disso. Sempre, vou repetir de novo, que eu tiver a oportunidade de falar sobre humanização, hospitalidade, a gente não pode perder essa oportunidade. Porque, afinal de contas, cuidar é mais que um ato, né? Cuidar é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo, de carinho, representa uma atitude de ocupação, uma preocupação e a responsabilidade e envolvimento afetivo com o outro. Sempre que a gente estiver na nossa frente, e todos os dias, quando nós saímos do nosso lar, estamos indo para o trabalho, é importante que a gente faça isso com muita responsabilidade, com muita seriedade, sempre lembrando que no hospital nós vamos ter pessoas. E esse envolvimento afetivo com os pacientes, com os familiares e com os nossos funcionários é muito importante. Nós temos sempre que estar atentos ao cuidar. E o cuidar não é só medicar, né? O cuidados paliativos ensina muito isso a gente. O cuidar também é olhar no olho, ouvir, ter uma escuta ativa. Isso para todas as pessoas que estão dentro da instituição. E quando eu falo de cuidados paliativos, eu falo muito também da questão dos pacientes de longa permanência, ou os pacientes crônicos que nós temos, principalmente dentro da nossa instituição, por sermos uma instituição de alta complexidade. Aqui no INCOR, nós temos uma ala só de pacientes infantis, de crianças, adolescentes e adultos também que têm doenças congênitas do coração, pacientes cardiopatas desde quando nasceram. Temos pacientes que estão na fila de espera aguardando o transplante, temos alguns pacientes, nós somos um dos maiores institutos que fazem transplante de coração no Brasil, então a gente tem pacientes aqui que ficam muito tempo internados com a gente. Então é importante que nós estejamos atentos, né? Esses pacientes, quando eles ficam muito tempo internados, aí eles vão para casa, ficam pouco tempo em casa e retornam. Isso acontece em todos os nossos institutos, mas eu posso falar com propriedade do INCOR e do Instituto do Câncer. As pessoas fazem muitas internações pela gravidade da doença. Então é importante que a gente sempre lembrar que o paciente, quando está na instituição, ele não veio aqui porque ele escolheu estar aqui. Ele veio porque ele tem uma necessidade, né? E ele não gostaria muito menos de estar sofrendo por alguma doença. Principalmente quando essa doença realmente não tem mais cura, não tem mais tratamento que faça com que esse paciente consiga recuperar totalmente a sua saúde. Então, é importante que a gente precise estar sempre atento a isso. Diferente de uma hotelaria convencional, onde o cliente escolhe estar naquele local, ou seja, para passeio, ou seja, para trabalho,
Os pacientes que vêm para a nossa instituição e nos procuram, eles não gostariam de estar aqui, com certeza. Então, a gente precisa sempre estar atentos a isso. Os nossos clientes externos, mesmo que seja para fazer o diagnóstico, eles não gostariam de estar aqui. Exceto os que fazem, também temos uma parte aqui da instituição que faz diagnóstico, faz prevenção, mas a maioria dos pacientes não estão aqui porque querem. E a hotelaria hospitalar e os cuidados paliativos, ela tem sempre que colocar o paciente no centro. Se a gente fazer um bom atendimento, estar sempre atentos a tudo que acontece em torno do nosso paciente e do familiar, eles têm que estar sempre no centro. O olhar da hotelaria deve estar sempre voltado para o bem-estar desses acompanhantes, desses pacientes. Na unidade de pediatria que nós temos aqui, nós temos mãezinhas que ficam internadas com seus filhos por mais de 6 meses. Então, também a gente tem que ter um olhar, ter uma estrutura adequada para atender essas mães, porque, afinal de contas, aqui passa a ser a segunda casa delas, né? Porque a maioria não tem nem como revezar o acompanhamento e elas ficam aqui 24 horas, por mais de 6 meses, às vezes. E aí essa comunicação entre as equipes, seja a assistencial de enfermagem, a enfermagem é um dos nossos maiores clientes internos da hotelaria, é a enfermagem. Essa comunicação com eles é fundamental, até para que todos os nossos processos estejam alinhados e a gente não faça nada que prejudique o paciente. Então, sempre que houver uma exceção, que houver algum pedido especial, essa comunicação tem que ocorrer entre a enfermagem e a hotelaria, assim como todas as outras equipes multi, né? Equipe de psicologia, nós estamos sempre muito antenados, muito conectados com a psicologia, muito antenados com o serviço social, afinal de contas nós somos um hospital que atende 100% da população SUS, e também com as necessidades dos pacientes particulares e convênios também. Então, essa comunicação entre as equipes é fundamental para que tudo flua e que realmente o paciente, seu familiar, seu acompanhante, seja o centro de todos os nossos esforços, né? Então, a hotelaria hospitalar, o contato do paciente, como eu disse, normalmente é o primeiro contato que tem a hotelaria. Então, é importante e fundamental que a gente tenha um check-in de acolhimento desse paciente, principalmente quando ele vai ficar internado. Porque o paciente ele saiu da zona de conforto dele, da casa dele, está deixando tudo que ele já conhece de estrutura da sua residência e está vindo ser internado. Então, é importante que tenha sempre uma pessoa que acolha, que explique as funcionalidades do quarto, que consiga mostrar para ele, por exemplo, como liga o chuveiro, muitas vezes eles não sabem, que tem que esperar aquecer um pouco, tem que ter o lado esquerdo e o lado direito para ligar. Então, onde ele pode chamar a enfermagem, ensinar a usar a campainha, as funcionalidades da cama. Então, essa ambientação do paciente é muito importante e isso está dentro da hotelaria hospitalar. Na hospedagem, a gente tem que estar sempre atento a tudo o que reflete no dia a dia do paciente. O paciente e o familiar, eles vão sempre estar avaliando os nossos serviços, né? Porque a parte assistencial, eles são leigos, então é muito raro um paciente que questiona a enfermagem, que questiona uma conduta médica, né? Exceto dos cuidados paliativos, porque eles já estão muito bem orientados do que está acontecendo com eles fazem parte desse atendimento, né? Mas são eles que avaliam. A parte da alimentação é importante que o paciente entenda qual é a dieta dele, né? Se é uma dieta hipossódica, se é uma dieta com pouca gordura, para que ele realmente entenda o sem sabor que eles tanto falam, né? Quando a gente escuta o paciente, ele fala, a comida não tem sabor, sempre tem uma reclamação da comida hospitalar, mas na verdade é que depende do que ele está podendo comer naquele momento. Não podemos deixar de fazer as ações de entretenimento, ações de acolhimento, de humanização, seja através de música, de contação de história. É importante que a gente tenha sempre um corpo
de voluntários que nos ajudem nessas ações. Aqui, por exemplo, no Instituto Coração, nós temos 2 associações de voluntários que nos ajudam nessa ação, com a equipe de humanização, os Amigos do Coração e a Associação dos Voluntários do Complexo do HC, a AVOC, que nos ajudou muito em todas as questões que a gente precisa para as ações de humanização. E tudo que às vezes não está no alcance, não está dentro do que o hospital compra para os pacientes. Por exemplo, chinelo, às vezes o paciente vem internar e esquece de trazer um chinelo, às vezes o paciente esquece de trazer uma roupa a mais, e aí essa questão as voluntárias nos ajudam muito nessas ações. Além do que os voluntários das ações, né, ações de entretenimento, que eu vou mostrar aqui depois algumas fotos. E a gente também não pode esquecer do momento da despedida deste paciente, seja por alta, seja por óbito. É importante esse acolhimento. Sempre escuto quando de uma frase que o professor Boeger fala sempre, que não adianta a gente dar todo atendimento para o paciente humanizado durante a internação, se no momento do óbito a gente não dá a atenção adequada. Então, é importante que no momento do óbito também essa pessoa a familiar seja acolhida e esteja preparado para isso, né? Porque isso pode acabar com toda a boa experiência que ele teve durante a internação, o internamento na instituição. Então, esse acompanhamento é importante também, e a gente não pode esquecer disso. Através da hospitalidade, a gente tem várias formas de acolher e receber esse paciente, né? Sempre é importante a gente deixar um canal aberto de comunicação com esses pacientes e familiares. Seja um ramal, seja um disque atendimento, seja uma visita diária nesses quartos, ou uma visita a cada 7 dias. É importante a gente sempre se colocar à disposição do paciente, com gentileza e cordialidade, tendo em vista que, muitas vezes, quando a hospitalidade é acionada dentro da instituição, às vezes é para falar coisas que não tem nada a ver com o tratamento ou com a estadia dele, né, dentro do que ele está passando na assistência. Às vezes é só para falar uma conversa, às vezes é para falar do resultado de jogo de futebol, ou simplesmente para reclamar que não veio o sachê de sal na sua comida. Então, é importante que a hospitalidade esteja sempre atenta. Muitas vezes o paciente reclama para a hospitalidade dos serviços prestados, da limpeza, da lavanderia, às vezes até da enfermagem, que demorou a atender demorou a atender a campainha. Então, é importante, de fato, que a gente esteja atento a todos os pontos de contato que esse familiar, esse cliente tem, e o paciente também. Então, a gente precisa pensar que, na maioria das vezes, a equipe de limpeza entra nos quartos pelo menos 3 vezes por dia. Esse funcionário ele tem que estar treinado, humanizado, para tratar todos com hospitalidade, né? Muitas vezes a copeira entra, né, no quarto mais vezes que o médico, pelo menos 6 vezes no dia, e sempre que necessário, assim como a limpeza. Então, é importante esses pontos de contato que o paciente tem para que ele tenha uma boa jornada. Pacientes de cuidados paliativos e de longa permanência, eles já até sabem os horários que tudo acontece dentro da instituição. Quando a gente falha, eles vão sempre apontar. Então, é importante a gente ter atenção aos detalhes e aos pontos de contato desses pacientes. Não podemos esquecer que quando eles ficam muito tempo internados, né, ou já sabem que seu tratamento é paliativo, eles vão ficar cada vez mais antenados a tudo que está em torno deles. E como dar o suporte também para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, a respeito de cuidados paliativos, a respeito desse bom atendimento o tempo todo. É importante a gente dar um suporte, tudo que a gente puder fazer de ação
para os funcionários é importante. Então, se eu trago uma equipe de música para cantar para o paciente, eu posso também promover um momento de música para os colaboradores no momento de descompressão. Eu posso fornecer ações, por exemplo, ter uma foto de um dia da beleza para os funcionários, onde eles podem sair um pouco da rotina e ter o autocuidado. É importante que a gente tenha uma escuta ativa dos nossos funcionários que trazem para a gente tudo o que está acontecendo na instituição, uma vez que nós, gestores, não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É importante que esse olhar que eles têm na instituição, que eles têm nos andares onde eles estão passando, trabalhando todos os dias, que eles tragam para a gente. Então, a gente sempre tem que estar disposto a ter uma escuta ativa dos nossos profissionais. Muitas vezes a gente vai descobrir que o nosso procedimento, o nosso POP, né, que chama Procedimento Operacional Padrão, não está sendo executado porque é inexequível. Então, a gente precisa ouvir o nosso funcionário. Da minha experiência no Instituto do Câncer, eu posso dizer para vocês que essa escuta é fundamental, principalmente para os pacientes que estão já em cuidados paliativos e, no fim, na sua finitude. Nós tínhamos pacientes lá que ficaram internados com a gente mais de 6 meses e que pedia todas as ações de humanização e de hospitalidade que a gente tinha. Então, ele participava de todas as nossas ações, que era o que ajudava esse paciente, essa paciente a passar o dia com menos sofrimento, com menos pensamento na doença. Então, é importante a gente... E aí, quando esse paciente chega a óbito, chega ao momento do óbito, os funcionários também ficam muito abalados, porque eles tiveram um contato muito afetivo com essa família, com esse paciente. Então, o binômio vida e morte está sempre presente no nosso dia a dia. É importante, sim, que a gente tenha treinamentos, que a gente tenha ações que envolvam os funcionários para a valorização deles. Que pode ser também orquestrado com o RH, orquestrado com a psicologia, não precisa vir só da hotelaria. É importante que tudo que venha de ação, que vá ajudar os funcionários, seja vindo de qualquer área, que a gente incentive esses funcionários a participarem. Né? Eles precisam se sentir parte, a gente precisa sempre promover a oportunidade para que os nossos funcionários tenham mais conhecimento, mais profundidade dos assuntos que estão sendo tratados na instituição e do mercado, né? É importante que a gente capacite sempre esses funcionários para que eles também consigam lidar com os usuários de uma maneira mais confortável e que eles tenham domínio do assunto do que eles estão tratando dentro da instituição. E que possam ter aquela autonomia que eu falei lá no começo, de poder tomar alguma atitude que seja benéfica para o paciente. Aqui tem algumas ações de humanização que pode ser feita tanto para pacientes, como acompanhantes, como para funcionário. Aqui são ações que a gente pode implementar dentro da hotelaria hospitalar, junto com a hospitalidade e junto com a governança, com esse olhar de sempre estar atento ao que o público quer, né? Também não adianta ofertar alguma ação que o paciente não vai gostar, ou que o familiar não vai gostar. A gente tem que sempre ter o discernimento, né, e saber se está sendo conveniente ou não também aquela ação. Então, algumas ações aqui na instituição no INCOR, a gente tem um espaço imaginário para as crianças, que é esse espaço aqui, que tem aulas para todas aqui a gente tem aula de artesanato para as mães, aqui tem professores que vêm ensinar as crianças a tocar música, tem aqui uma biblioteca de doação de livros de toda a instituição e de pessoas parceiras. Esse espaço imaginário foi montado por uma artista nossa, uma cantora da música popular brasileira, Marisa Monte, é denominado como Espaço Imaginário Marisa Monte. A gente tem uma brinquedoteca lúdica, além de salas de aula para os nossos pacientes. Não tenho foto aqui, mas a gente tem um espaço que chama Cúpula, que é um espaço
do colaborador, no qual ele pode também usar para fazer seus eventos, pode usar para fazer uma comemoração, uma festa de, aqui chama chá de bebê, convida as pessoas para anunciar a gravidez, quando está bem perto do parto, enfim, a gente pode usar para várias áreas. Essas ações, além de envolver todas as equipes, fortalece o vínculo das equipes com a hotelaria. Então, é importante que a gente sempre tenha esse vínculo com as outras equipes, para que a gente não seja desassociado da assistência, apesar de não sermos assistência. Então, eu falo sempre que a hotelaria, além de tudo que já existe dentro da instituição, que é limpeza, lavanderia, enxoval, resíduo, a gente precisa estar sempre sendo requisitados, tanto pelos profissionais como pela nossa equipe, pelos nossos pacientes. E aí, quando a gente fala de toda essa integração de hotelaria com as áreas, e falando de cuidados paliativos, a gente precisa lembrar, né, isso aqui está dentro da cartilha da Sociedade Brasileira de Geriatria e da Academia de Cuidados Paliativos, Nacional de Cuidados Paliativos. E eles falam sempre que, né, a doença ela interrompe o projeto de vida da pessoa e da sua família, né? E aí, qual que é o nosso papel enquanto cuidados paliativos, enquanto hotelaria? É sempre trazer essa pessoa ou essa família para uma mudança decisiva, que ela chegue mais perto do esperado, mesmo quando ela está dentro dos cuidados paliativos. Então, os cuidados paliativos é tão importante dentro da instituição, assim como a hotelaria e como todos os serviços de apoio para o paciente. Quando o paciente e a família entende, ele é participante do seu atendimento, do seu tratamento, fica muito mais fácil a gente lidar com a dor, com o sofrimento, e a gente consegue amenizar cada vez mais essa passagem do inesperado para o que pode acontecer, para o esperado. Então, a gente precisa sempre estar atenta e associado ao nosso atendimento hospitaleiro, né, de hospitalidade, de acolhimento, poder fazer tudo o que a gente puder para os nossos familiares, acompanhantes e principalmente o nosso paciente. Já estou terminando. Então, eu resumiria a hotelaria e os cuidados paliativos como a arte de cuidar bem em qualquer situação que esteja, né? Na esperança sempre de que as pessoas tenham uma boa memória afetiva, apesar do momento que estão passando dentro de uma instituição hospitalar. A comunicação é primordial entre todas as equipes, todas as exceções devem ser combinadas e acertadas para que a gente não tenha nenhum desconforto com uma equipe ou outra. O paciente precisa ser parte, ele precisa ser agente do tratamento dele, ele precisa saber o que está acontecendo com ele, o que vai acontecer, o que pode acontecer. A gente precisa proporcionar conforto das instalações para os pacientes e familiares e também para os funcionários. Ninguém gosta de trabalhar num ambiente sujo, num ambiente inadequado, num ambiente insalubre. Quanto mais limpo, mais bonito e mais aconchegante for a estrutura e o que a gente fornece, é melhor para todas as pessoas que estão dentro da instituição. A gente precisa oferecer disponibilidade e facilidades de serviços, tanto para os pacientes como para os funcionários. Vou dar um exemplo aqui do Instituto do Coração, que a gente tem uma avaliação de Net Promote Score dos pacientes, e tinha uma solicitação dos familiares dos pacientes que aqui não tinham um serviço de valet para atender, que eles tinham que deixar o paciente aqui, por vezes estacionar fora daqui, e às vezes trazer o paciente andando, às vezes na chuva ou no sol muito quente. Então, a gente conseguiu viabilizar um valet.
Faz um ano que esse vale está em operação, e aí hoje a gente só recebe elogio desses, no NPS mesmo, desse serviço que a gente conseguiu oferecer para o paciente. Temos pouquíssimas vagas, mas a gente se desdobra para atender a todos os nossos clientes. Temos também as máquinas de café, que parecem uma coisa muito banal, mas as máquinas de café e de snacks próximo aos pontos de atendimento dos pacientes e dos funcionários foi um grande ganho na satisfação de todos. Nós colocamos máquinas de autoatendimento dentro do vestiário do centro cirúrgico, do conforto médico do centro cirúrgico, tendo em vista que esses funcionários não saem o tempo todo, não têm acesso às lanchonetes, e eles ficaram muito felizes. Nós temos também um andar aqui de UTI, que a gente implantou também o serviço de autoatendimento das máquinas de snacks e de café, e que eles são extremamente gratos, desculpa, a esse atendimento que a gente está oferecendo. Então, a gente, quanto mais conseguir disponibilizar facilidades e serviços para esses funcionários e para os nossos familiares, nossos pacientes, a gente vai estar, sim, fazendo um trabalho de excelência e ajudando a todos. E aí, entra a parte do encantamento. Desculpa, só um minuto. Doutora Lu, acho que eu estou falando demais, estou com a garganta seca. Y a parte do encantamento. Estamos encantados con la conferencia, todos comentando, yo compartiendo tu presentación por aquí. Yo te voy a pedir que por favor me la compartas para poder hacerla llegar a los conferencistas y también a nuestros participantes. Porque a veces hacemos cosas y la gente cree que estamos haciendo cosas que nadie ha hecho nunca. No, esto ya tiene una trayectoria, esto tiene un tiempo de vida. Verdade. E aí o encantamento, né? Tem uma frase que fala que da Madre Teresa de Calcutá, que ninguém tem que sair de nós, de perto, todo mundo que chega perto da gente não pode sair de nós triste, tem que sair perto de nós mais feliz. Então é importante esse encantamento que a gente faça nas pequenas ações, nos pequenos gestos. Até de você oferecer uma cadeira de roda de uma pessoa que pode não estar esperando. E realmente a gente conseguir fazer o encantamento aí nas pequenas ações. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou tentar reproduzi-lo. Se vocês não conseguirem ver, vocês me avisem, por favor. Comparte com sonido. Com som, né? Sí, abajito hay un cuadradito que te dice compartir con sonido. Estão vendo? Aún no. Não? Ahí no. Não? Só um minuto. Sempre acontece essas coisas, né, doutora Lu? Quando a gente está apresentando. Sí. A gente testa, a gente faz tudo, mas na hora sempre dá alguma coisinha. Só um minuto, só mais um minuto, por gentileza. No, todo tranquilo, bien, no te preocupes, excelente presentación. Estão vendo? Não sei, não tem som também, só tem uma musiquinha de fundo. Tá bem. Ok? Vou voltar, tá bom? Pode ser? Vamos lá.
Faça o seu melhor. Ó. Então, eu estou ouvindo algumas vozes. Posso terminar? Adelante, sí. Posso? Sí. Doutora Luz, eu estou ouvindo alguém falar. Está falando junto comigo? Ou eu estou ouvindo demais? No. Não? No. Vocês estão ouvindo, não? Sim? Só um minuto. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tem uma apresentação aqui. Desculpe. Vamos lá, vou adelante. Eu quero terminar com vocês falando sobre esta frase, esse verso da Cora Coralina, que é uma escritora nossa, brasileira, que escreveu o primeiro livro com 75 anos. Saber Viver, de Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. Que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa enquanto durar. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Lu. Realmente felices, muy contentas con tu participación, mi querida Vania. Todos están pidiendo tu presentación, el link del video, el link del poema, así que te pido por favor me lo compartas por WhatsApp
y voy a compartir con los participantes y conferencistas. Sí. Muchas gracias, nos has hecho una reflexión muy importante desde la labor que ustedes hacen en Brasil, desde la labor que se hace en un hospital de tanta trayectoria como del Hospital Las Clínicas y de sus institutos. Realmente todos queremos ir a visitarte nuevamente. Yo tengo el gusto de haber visitado a Vania en el Instituto de Cáncer y ver, palpar, sentir, vibrar con ese actuar como parte de esa cultura de la organización. Porque lo que nos ha contado Vania no es la historia escrita, no. Es lo que se vive todos los días en sus instituciones, en estos hospitales, en estos lugares, con una cultura organizacional muy fuerte y que se escribe día a día con lo que se vive día a día. No es lo que me senté en el escritorio y me pongo a escribir, no. Y Vania nos lleva y nos pasea en cada rincón de esos hospitales. Así que cordialmente invitados a viajar Hospitalar 2024 en mayo, y nos vamos y le hacemos la visita a Vania Pereira, ahora en el Hospital Las Clínicas. Por favor, querida Vania, esta es excelente, hay que compartir. Podem vir, estão todos convidados, nós recebemos vocês com muito amor e carinho. Fiquem à vontade, só nos avise, a gente programa direitinho a visita e vou ter um prazer enorme em recebê-los. Gracias, gracias mi querida Vania. Solo palabras de felicitación para este abrir corazones que has hecho, para este espacio tan maravilloso de poder compartir la experiencia y ver que sí se puede, que hay cosas que podemos hacer. Yo quisiera invitar al doctor Pepe que haga un comentario. Pepe, abre cámaras, por favor. Sé que estás emocionado desde ahí, has escrito algunos comentarios. Pepe es el siguiente conferencista, pero Pepe es un encantado de estas cosas, así que, mira, Vania es un referente en hotelería hospitalaria en Brasil y lo que ha contado, yo lo he visto. Lo he visto con estos ojitos chinitos, lo he visto, o sea, nada es, me lo invento, no, es verdad. Es verdad. Y recojo lo que dicen aquí los participantes, es que es un trabajo multidisciplinario. Y fíjense que en cuidados paliativos, Vania es del lado de administración. Sí. Ella es administradora hospitalaria. Y fíjense ustedes, lo tiene clarísimo. Y ahí para rescatar también que hay muchos profesionales que nos dedicamos a la administración que tenemos claro este compromiso de humanización, porque ahí es donde nos unimos. Y todo lo que viene puede estar teñido con esos colores maravillosos de humanizar. Querida Vania, encantada. Pepe. Encantado también, encantado. Yo creo que soy el de más añitos aquí en el grupo, ¿verdad? De manera que me ha permitido, bueno, sí, ya voy para 91 años, pero bien, todo bien. Es que he tenido la oportunidad a lo largo de mi trayectoria profesional hacer comparaciones. Dicen en México, y lo que yo he escuchado en México, que las comparaciones son odiosas, pero yo tengo la absoluta convicción de que al comparar podemos establecer y ofrecer lo mejor. Entonces viajé a muchos años antes en los que la administración estaba separada de todas las funciones del hospital. No había una interacción, no había un trabajo de equipo, cada quien trabajaba por su cuenta y no había esa unión necesaria, ese trabajo de equipo, y me tiene maravillado es la palabra, todo lo que has hablado, Vania. Una profunda felicitación. Está marcando el cambio. Esto marca el cambio. Y los hospitales no son centros a donde van las personas a aliviarse, a morirse en una cama. No, son lugares donde se provee desde la entrada hasta su salida la calidad, el amor, el compasión, el humanismo, naturalmente. Felicitaciones, un abrazo desde México para allá. Muchas gracias, querida Vania. A nombre de todo el equipo organizador, te damos sinceras gracias y prometo que nos vamos a Hospitalar 2024. Vamos llevando a más personas que conozcan esta maravillosa experiencia y que se sienta
esa unión, esa integración, hotelería hospitalaria y cuidados paliativos. Sim, Felicitaciones por esta gran labor, muito éxitos en este obrigada. nuevo trabajo que sé que estás desde hace algunos años y que estás haciendo también la historia día a día. Un abrazo gigante Sim. para ti. Obrigada, doutora Lu. Um abraço a todos. Abrazo. Saludos a los amigos de Brasil. Ahí vamos. Sí, Y Sim. bueno, continuando con esta mesa redonda que me pareció realmente espectacular, maravillosa, vamos a continuar con, ya lo conocen a nuestro amigo el doctor Pepe Valencia, sin embargo vamos a presentarlo igualmente para decir de él que es médico desde México, gerontólogo, tanatólogo, especialista en hospices, fundador de la Fundación Sin Miedo a la Vida, escritor y líder de la Feria Internacional del Libro, Edad de la Sabiduría, según yo, y adulto mayor, según el doctor Pepe. Entonces, vamos, Pepe, magnífico. para cerrar esta sesión maravillosa. Tenemos varios minutos para poder compartir. Muchísimas gracias. Hace falta, yo considero que mencionar este evento que me tiene emocionado al punto de repente de la histeria, pero a punto del llanto por la emoción. Nuestro evento anual, FIL, por Feria Internacional del Libro, Personas Mayores. Esto fue una ocurrencia cuando empecé a detectar que no era necesariamente la presencia de una bacteria o de la herencia, situaciones que condujeran a la persona a enfermarse. Y conforme iban envejeciendo, sus enfermedades iban creciendo, aumentarse, sumándose. Se me ocurrió ofrecerles una meta. Hay un libro por ahí que publiqué hace poco, relativamente reciente. El título es Mi vejez, un menú que yo debo elegir, y estuve hablando específicamente de las metas. Y cuando una persona mayor tiene metas, más bien un ser humano tiene metas, cualquiera que sea su edad, pero especialmente cuando llega a esa etapa de su vida que llamamos vejez, si tiene metas y autonomía, es una persona vacunada, es inmune a muchas agresiones nosológicas. Y empecé a darles labores, a hacer arteterapia, no sé si todavía se llame así, pero sobre todo a escribir. Y también como aquí es humanizar para sanar, encontré que a la hora de escribir sus situaciones del pasado pudieran encontrar el origen de enfermedades del momento actual. Y resultó pues muy complaciente, hermoso, trascendental, y nos condujo a ver cómo es que hay otros orígenes en las enfermedades, no solamente, como decía, la bacteria o factores que consideramos clínicos, sino también que están ahí atiborrados de poder en el pasado del ser humano que ya está con sus 65 años, 65 o 70 años y ya se siente invisible y lo acepta y es fácil blanco de cualquier padecimiento. Lo dicen los doctores Gary Braden y Bruce Lipton, que el ser humano coloca algo, le llama la teoría del campo, colocan algo que le llaman ellos campo propicio para que cualquier enfermedad se instale, pero ese campo está establecido por la actitud. Entonces es una invitación. El día 1 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, horario de ustedes, vamos a hacer la transmisión del evento vía virtual y están participando 12, en el evento virtual van a participar, permítanme, ahorita lo veo cuántas personas participan. Participan solamente 9 personas, pero de ellas 6 son sudamericanos. O sea, esto está trascendiendo. Véanlo, échense, dense el lujo de todo, echarle una vueltecita a este evento y van a ver que cuán maravilloso puede ser ofrecerle a una persona algo, además desde luego, una salud basada en medicamentos, pero centrada en la persona para individualizarlo. Y con esta invitación me puedo ir mucho, son 25 años, hemos encontrado que es hasta, desde luego, terapéutica, pero sobre todo les conduce a legar un ejemplo. Y lo que necesitamos a nivel mundial son ejemplos de personas mayores, especialmente aquí en Latinoamérica, quienes se hayan atrevido a romper paradigmas, a estar vigentes ante cualquier situación.
Hablamos mucho de enfermedades, sí, 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 hablamos mucho de medicamentos en este espacio de humanizar para sanar y estamos tocando todo lo que pudiera ser paliativo. Pero ustedes no se imaginan cuán paliativo puede ser para el dolor emocional de una persona sentirse nuevamente visible y a través de su libro dejar un legado, pero legar para su familia y para toda la humanidad. Así, ejemplo, ejemplo, ejemplo. Así que están ustedes invitados. El sitio solamente es en Facebook, buscar el Fundación Sin Miedo a la Vida, es una, y el otro es FIL, Personas Mayores. Les esperamos para que, como decimos en México, se dé un agasajo de cultura. Muchas gracias, mi querido Pepe, por este compartir maravilloso, realmente de un esfuerzo. ¿Cuántos años llevamos ya con Phil y cuántas publicaciones han hecho? Cuéntanos un poco, porque eso es una producción bárbara de personas mayores de 60 años. Tienen un camino maravilloso. Y fue una... En el 99 es que había FIL, Feria Internacional del Libro, niños, Phil, joven. Yo dije, caray, eso se llama discriminación. La persona en edad de sabiduría y de que tiene la oportunidad de compartir todo aquello que ha vivido y lo que ha hecho con las experiencias que la vida le ha proporcionado, puede ser una de las mayores, mejores enseñanzas. Solamente que esa cultura de invalidación de la persona una vez que cumple los 60 años, por favor, ¿por qué cronológico? Pero, en fin, una vez que cuando acepta ser invisible, se queda en espera de que todos tomen decisiones. Eso me tomó 2 años hacer el primer evento y en 1999 le llamamos Phil Abuelos. Pero hay abuelos que no son personas mayores y personas mayores que no son abuelos. Por lo tanto, con el paso de los años decidí llamarle Phil Personas Mayores. Hemos presentado entre 355 y 370 libros. He perdido, porque para ser muy sincero, yo no creía que este evento llegara a este momento. Se topa uno con muchísimas dificultades culturales, legales, por favor, económicas, para poder vencer todo ello. No se imaginan las cosas que tuve que hacer para fin que llegáramos a esto. Ya después ahora somos equipo. Y es un equipo al que me encantaría que ustedes se sumaran para poder hacer en todos sus países un evento de esta naturaleza. Phil, personas mayores, Perú, Ecuador, Portugal también, naturalmente. Están hablando de España, viendo la posibilidad de hacer una cosa de ese tipo. Y se me llena la boca de palabras y de orgullo para poder decir, vamos, vamos, vamos. Y no importa la edad, sino precisamente por la edad, porque podemos hacer algo maravilloso. Y que, pues, caray, va a curar, va a conducir a muchas personas a su sanación, porque encuentran al hermoso y sanador ser humano que tienen dentro. Les piden un link, el link de contacto. Bueno, les voy a pasar el de la fundación. Sí, pásalo, Pepe, para que puedan acceder. Y yo creo que podemos ir planificando un 2024, pues, en fin. Yo creo que ya tienes contacto con algunos peruanos, así que nos sumamos a Sí, este esfuerzo que vayan a hacer. Y mira, tenemos toda una población de participantes que pueden invitar a sus padres, a sus familiares, a sus pacientes a escribir. Pues encantada de la gestión que vayan haciendo ustedes con la gente de Perú, porque sé que hay un grupo de Perú que está ya activo. yes, Pues nosotros simplemente nos sumamos, nos adherimos a empujar este gran proyecto enfocado en la multidimensionalidad del ser, en ese ser maravilloso que está en la edad de la sabiduría. Y aquí estamos, cuenta con nosotros, encantados. muchísimas gracias. Es que no es solamente el medicamento el que cura, sino la actitud, la compasión, el amor, el humanismo, pero si a todo eso le agregamos el despertar el ser humano creador que está dentro de quien llamamos paciente, todo cambia. Así que es muy simple, acabo de compartirles el sitio de la fundación y el teléfono personal. Con todísimo gusto y les puedo responder todo lo que ustedes, todas las preguntas que ustedes tengan.
El doctor Pepe contesta, así que no hay ningún problema. Realmente es maravilloso, qué linda esta mañana de poder compartir, fíjense, todo lo que se hace en gestión de humanización, mirando a los cuidadores, mirando a aquella persona que nos acompaña en cada momento. Y es que necesitamos ampliar nuestros horizontes. Sí. Tengo una invitación, si me permites. Sí, cuéntame. Ayer por la tarde tuve una maravillosa experiencia con un paciente, un ser humano quien murió. Voy a compartir esa experiencia en el programa de hoy por la tarde, 6 de la tarde de ustedes, en el sitio de Facebook, es Sin Miedo a la Vida, fácil de memorizar, o en el canal de YouTube, que es Fundación Sin Miedo a la Vida. No tienen ustedes idea de cuán feliz dormí la noche de anoche al estar presente hasta el momento final de esta hermosa paciente. Pueden decir que esto es disonante, que es raro, que cuando yo tuve la oportunidad de escuchar a una persona que dijo, mi madre tuvo una muerte hermosa, yo estaba muy chiquillo, y dije, muerte, madre hermosa, ¿cómo es posible que piense esto? Quiero compartir con ustedes eso, si visitan, de todas maneras queda grabado el canal de YouTube, creo que así lo vamos a llamar, Una Muerte Hermosa, y intensa como no lo entienden. Sí, ahí sale la lágrima, pero inmediatamente se llena el alma. Y me parece que es el momento y es el lugar y es el grupo más apropiado para compartir esa experiencia que me fue otorgada maravillosamente el día de ayer. 6 de la tarde horario suyo, 5 de la tarde horario México. Muchas gracias, estimado Pepe, realmente encantados. Y bueno, pues aquí vamos. Entonces, siendo las 13:21, damos las gracias a nuestros participantes, a nuestros conferencistas. Querido Pepe, muchas gracias. Querida Vania, muchas gracias. Vale. Y podemos tomarnos una fotografía, por favor. A ver, sonriamos, muy felices. Nos cuesta trabajo sonreír. Por favor, por favor. Muy bien, quedó linda. Realmente muchas gracias por este espacio maravilloso de haber compartido con todos y cada uno de ustedes estas reflexiones, avanzar, darnos cuenta que sí se puede. Sí se puede, sí. Gracias a todos, un gran abrazo. Cuídense. Cuídense. Un abrazo. Chao. Chao.